Shalom, meus queridos, mais uma vez, estamos aqui em mais um dia, bendito seja o Eterno, para que nós possamos realizar esse trabalho. Obrigado aos irmãos que estão assistindo e que estão conosco, mais uma vez. Espero que nosso som esteja bem, espero que o nosso áudio esteja normal para todos vós. Que bom, podemos começar com uma canção que é clássico, essa canção clássico da música judaica, na versão de Mordechai Ben David, ele vem já desde os anos 70, né? Acho que um pouquinho antes até, inclusive, que ele já está idoso, né? E continua cantando aí uma grande voz do judaísmo, ele é aclamado pelos ortodoxos, inclusive, e esse vídeo, como perguntou um irmão agora, é um vídeo também com várias cenas dos conflitos que nós temos aí dentro da história de Israel dentro do século XX, e o Eterno tem aí protegido sempre Israel em todos os momentos. Os irmãos sabem disso, não é? Falar sobre isso aqui também é um pouco chover no molhado, ainda que possamos e tenhamos que realizar alguns trabalhos importantes sobre esse tema da proteção que o Eterno deu a Israel, onde muitas pessoas se esquecem, infelizmente, mas até para que a gente possa trabalhar um conceito, por que o Eterno ainda protege Israel, né? A resposta mais direta agora seria porque o Eterno não volta atrás nas suas promessas. O Eterno não é homem que volta atrás, que vai no sentido do mais ou menos, não. O que ele promete, ele cumpre no sentido exato e no sentido pleno da sua realização, da promessa que foi feita. Obrigado aos irmãos que estão conosco mais uma vez nesse trabalho mensagem número 148, no dia 8/4, isto é, hoje, e o tema é Lashon Hara, língua maledicente, parte 4, do podcast canal Fábio Pires. Você que está nos acompanhando, você que acompanha também os nossos grupos lá no Telegram, agora não mais no WhatsApp, e Grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Grupo Estudos Origens Hebraicas 2 e o Grupo Estudos do Judaísmo, também que nós abordamos alguns estudos interessantíssimos. Nós vamos falar sobre a atitude da língua maledicente, falar mal de alguém, fofocar, agir de maneira jocosa. E esse tema é um tema muito delicado. Quando eu digo que poucas pessoas falam sobre isso, eu vi poucos trabalhos, muito poucos trabalhos aqui no YouTube a respeito desse assunto, e por incrível que pareça, trabalhos curtos. Nosso trabalho aqui está tendo aí vamos bater mais de 3 horas de estudos sobre o Lashon Hara. Nós podemos fazer, no mínimo aqui no mínimo um mês seguido. Por que eu estou falando isso? Porque também nós vamos nos basear na obra excelente de Hafetz Haim, uma obra do Rabbi Israel Meir HaKohen Kagan, e que traz para nós os conceitos aí, uma lição a cada dia, mais de 300 conceitos sobre Lashon Hara. Se você acha que esse trabalho está sendo muito longo, olha só, um livro do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, que é vendido também na livraria aqui do Chá, onde nós temos aí mais de um tema por dia, mais de 300 temas nós podemos analisar a respeito desse assunto. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá pelo Instagram, você já sabe disso, muitas pessoas estão lá frequentando a nossa página. Algumas pessoas, não são muitas, assim como nós aumentamos o número de inscritos da nossa página, 3.990, quase 4.000 pessoas aqui conosco, 10 pessoas para chegarmos a 4K. Que bom, né? Que maravilha. E uma página pequena, simples, humilde, que tenta fazer um melhor trabalho aí para o Eterno. Espero que nós consigamos alcançar o coração dele. No Instagram nós estamos na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá. Se você deseja, sente no seu coração, se você quer nos ajudar nessa obra, por favor, nos ajude. Nós ajudamos a outras pessoas também. Você pode nos enviar para fabio73b@gmail.com, que é o nosso e-mail.
Sua ajuda também será muito bem-vinda, só que também nós precisamos de orações, irmãos. Concluam, coloquem o meu nome nas orações dos irmãos, coloquem as nossas vidas para que a gente possa aí continuar realizando esse trabalho tão importante. Semana que vem já estamos decididos, vamos falar sobre perdão. Então não percam, acompanhem o nosso trabalho da semana que vem, perdão, que é um tema que eu coloco no mesmo nível do Lashon Hara. Em estando no mesmo nível do Lashon Hara, nós temos o mesmo nível de obrigação de comprometimento. Sinto muito, se você assistir esses trabalhos, você vai se tornar responsável por tudo aquilo que você vai ouvir, não havendo nenhuma justificativa para o contrário. Eu já me coloco, imaginem eu fazendo esse trabalho, eu já me coloco nisso desde o início, antes mesmo dele ser gravado, com um compromisso com o Eterno de fazer uma profunda retificação na minha vida. Se você deseja participar dos nossos grupos de estudos, voltaremos a adicionar membros agora a partir do dia 15/5. Já há pessoas nos escrevendo e-mails, só a partir do 15/5. Irmãos que nos mandaram e-mails antes do dia 1º de abril e não foram colocados, irmãos, vou dizer algo para os irmãos. Vocês querem entrar nos grupos do Telegram? Habilitem, meus queridos irmãos, quase cantando aqui, habilitem o Telegram no celular de vocês, irmãos e irmãs, instalem o Telegram. Como que eu posso colocar os irmãos no grupo Telegram se vocês não habilitam, se vocês não baixaram o aplicativo? Tem que baixar o aplicativo, baixa o aplicativo. Fazer o quê? Nós dependemos desse sistema. Hoje nós fazemos tantas coisas assim, não é? 40 anos não existia cartão de crédito. De 20, 25 anos para cá, existem cartões de crédito. Fazer o quê? Nós estamos, de alguma forma, nos adaptar ao sistema. Só não vamos nos adaptar totalmente. Eu não vou me adaptar totalmente ao sistema. Já estou atingindo o meu limite. Eu estou falando de vacina, estou falando de uma série de coisas. Inteligência artificial e recursos que nós utilizamos no banco. Se você quiser entrar de cabeça até o talo, até o final nesse sistema, você vai acabar aceitando a marca da besta. Vamos trazer boletim hoje, tá? Hoje à noite, não vou definir o horário, não tem como definir isso para vocês, fiquem atentos. Boletim para hoje, aí nós vamos pegar um trombone bem grande. Falo isso, os irmãos dão risada, tenho certeza em dando risada agora. Vamos pegar um trombone bem grande e assoprá-lo para colocar a boca no trombone. Israel já está trazendo aí um suposto Mashiach, um Gaon, que já estão falando que pode ser o anti-Mashiach ou não. Vamos um pouquinho com calma. Precisamos ainda esperar o que vai acontecer, irmãos. Tem muita água para rolar ainda. Não vamos nos precipitar. Há canais que se precipitaram. Há canais que estão em cima do muro. E um canal só que eu vi que está falando, olha, não se abatam. Então assim, nós não podemos falar se é verdade ou não desse assunto no dia 2 de abril que trouxeram um Gaon, trouxeram um emérito da Torá, um rapaz lá de 32 anos de idade, falando que ele é o Mashiach, Eu não gostaria de estar na pele dele. Se ele falar que ele é o Mashiach, eu não gostaria de estar na pele dele não. Em todo caso, o que a gente pode esperar, A gente não sabe se também é verdade. Só vamos saber se isso é verdade quando o governo de Israel disser que ele é o Mashiach, e aí vai cumprir lá a profecia do rabino, de um dos rabinos de Israel, proeminentes, inclusive o senhor Kanievski, de que este poder seria entregue nas mãos dele. Então aí nós vamos ver quem é realmente o Mashiach, se é esse ou um outro que vai vir, ou se é Yeshua. E eu, sinceramente, colocando muito tranquilamente aqui em palavras tranquilas, amamos nossos irmãos judeus, eu amo os meus irmãos judeus. Aí nós vamos verificar realmente quem pode mais, se é o Messias do homem ou se é o Messias que já veio e vai voltar. E aí quando ele voltar, muitos dizem, as profecias irão chorar, irão, na verdade, prantear perante a Mashiach. Aí vai caber ao Eterno se o Eterno vai perdoá-los ou não. Entretanto, nós temos a plena convicção daquilo que nós cremos, temos a plena convicção da nossa base de fé, tenho a minha plena convicção da base de fé, não escondo a Yeshua, como muitos estão fazendo, e vão também responder. Então, se esses amados irmãos
queridos nossos que estavam no cristianismo, resolveram fazer techuvá, resolveram assumir uma identidade judaica, preferem esconder a Yeshua, irmãos, isso é algo gravíssimo e o Eterno também está levando tudo isso em consideração. Se eu fosse esses irmãos, voltaria atrás, faria aí um tikkun, uma retificação das suas congregações, lá congregações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Belém, região sul, né, o Rio Grande do Sul, há congregações aí que estão escondendo, dizem que são messiânicos. Olha, irmãos, é grave. Por que eu estou falando tudo isso? Só para a gente poder também colocar alguns pontos, até para os irmãos saberem, porque às vezes há pessoas que não sabem, né, que está sendo cogitado, entre aspas, de que um homem, não vamos falar o nome dele, está sendo aclamado como o Messias dos judeus. Alguns judeus já se manifestaram aqui no Brasil, se manifestaram na Argentina, se manifestaram nos Estados Unidos, se manifestaram no Canadá. A imprensa de Israel ainda não falou absolutamente nada, a imprensa religiosa de Israel também ainda não falou nada. Entretanto, cabe a nós aguardarmos. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco, Baruch Hashem por vossas vidas, que estão acompanhando este podcast com um tema oportuno mais uma vez, e vamos continuar firmes, irmãos, vamos continuar as nossas orações, vamos continuar a jejuar. Este mundo jaz no maligno, não podemos esperar absolutamente mais nada deste mundo, não podemos aguardar nada de bom deste mundo. O Eterno vai trazer conforto para as nossas almas, eu tenho a mais absoluta certeza disso, se nós nos permanecermos na sua posição, se nós estivermos verdadeiramente da maneira como Ele requer que nós estejamos. Então, cada um no seu entendimento, cada um na sua maneira que possa aí compreender a guarda dos mandamentos. Entretanto, nós sabemos que o Eterno, Ele está guardando todos os temas proféticos que aos poucos estão se realizando. Agora, quando verdadeiramente as profecias mais grossas, vamos colocar assim, começarem a se realizar, então a total abertura dos selos, né, o derramamento da ira das taças, por exemplo, aí sim a gente vai ver que o mundo ele vai entrar numa situação de grande calamidade, tá? E aí também isso vai culminar com o aparecimento do Antimachia. Há pessoas que creem no chamado arrebatamento. Nós não cremos aqui, eu particularmente não estou respondendo pelos irmãos, nosso canal não crê nisso, não crê nesse arrebatamento, caso ele haja, e pode sim haver, mas será de acordo com a vinda de Machia, isso sim, mas não aquele arrebatamento clássico que as pessoas acham que ficarão todos aqui, a chamada igreja sobe, né, e o povo judeu fica aqui para receber essas chicotadas do Eterno. A gente sabe que não é bem assim que as coisas vão acontecer. Isso foi um grande tema da teologia sistemática que veio junto com aquilo que o cristianismo colocou, né? Não fazemos parte disso, nós não estamos alinhados com isso, mas respeitamos os irmãos também que assim pensam e pensam da maneira que ainda os influencia daquilo que eles receberam do cristianismo. Tá? Mensagem número 148, do dia 8/4, cujo tema é Lashon Hará, língua maledicente, parte 4 do podcast canal Fábio Pires. Então nós vamos fazer mais uma leitura do texto, de um texto lá do Rabat, que eu respeito muito, dentro da linha o mais ortodoxa do judaísmo, né? Não me considero um ortodoxo, não, mas gosto das práticas ortodoxas. São práticas zelosas, são práticas importantes, daquilo que nos ensina a melhorar mais a nossa capacidade de servir ao Eterno é sempre bom. Claro, guardar as devidas proporções, os nossos erros, os nossos tropeços. Quando nós erramos, quando nós tropeçamos, independente de qualquer coisa, os ortodoxos também tropeçam, tá, irmãos? Eles também cometem seus erros, cometem pecados, são seres humanos também, né? Por trás daquelas roupas pretas que eles usam, né? Existem seres humanos lá que passam suas aflições, que às vezes discutem, que brigam, que perdem a cabeça, que
podem cometer atos desonrosos, mas depois se arrependem, enfim. Nós não fazemos parte, e eu não gosto também dessa parte secularizada. A palavra do Eterno não diz que a gente tem que se adaptar com aspectos seculares, a palavra do Eterno não fala que nós temos que nos adaptar às festas pagãs, não fala que nós devemos nos adaptar ao entretenimento, não fala que nós devemos nos adaptar a más conversações, a palavra do Eterno não fala que nós devemos trabalhar e sermos iguais àqueles que não servem ao Eterno. Nós temos que ser luz para as pessoas, é completamente diferente. Ser luz não significa nos envolver nas práticas, tá? Isso é uma coisa muito complicada, e essa parte secularizada do judaísmo, ela é muitíssimo perigosa, né? Então, nós precisamos ter um critério, você tem que ter um critério mínimo daquilo que você considera como kedushá, como santidade, etc, etc. Vamos lá então, o Lashon Hara também faz parte da questão, é um dos vários inúmeros itens sobre Kedushá, sobre a santidade. Enfim, você acompanhou os 3 primeiros programas, nós citamos vários temas bíblicos. Se você não acompanhou, se você está acompanhando esse programa hoje, eu recomendo que você acompanhe os números deixa eu dar uma olhadinha aqui, 145, 146, 147. Hoje é o 148. E nós vamos fazer essa conexão do tema de hoje, de Lashon Hara, com o tema sobre perdão semana que vem. Outro tema também muito delicado vai ser o tema de perdão, né, que também fala aos nossos corações e a pessoas que não perdoam, irmãos. Pessoas que preferem ficar no seu rancor por anos a fio, né? Eu sou contra essa coisa que os judeus falam, se celebrou entre aspas, se lembrou, perdão, sobre Yom HaShoah, sobre o Holocausto, que matou aí mais de, segundo os números, né, oficiais que são colocados, pouco mais de 6 milhões de judeus mortos na Europa. O que nós queremos colocar aí também é de que eu não concordo com esse ponto, jamais perdoaremos, nunca esqueceremos, jamais perdoaremos. Não existe, irmãos. Isso é uma coisa que o Eterno não se agrada de nada disso. Nós vemos, inclusive, hoje, até alguns judeus, pessoas que as pessoas são rancorosas, são coração, isso já foi, aqueles que sobreviveram, já foi, isso já aconteceu, e as pessoas que foram torturadas pelos governos comunistas, e aqueles que foram torturados por governos, inclusive, de direita, né, são coisas que nós temos aí, são temas de pessoas que foram torturadas, às vezes, por criminosos, sem motivo político nenhum. O motivo que os judeus foram mortos foi um motivo político, foi um motivo social, foi um motivo racial e foi um motivo que ninguém fala, um motivo espiritual. Vocês sabiam que muitos evangélicos, inclusive, avisaram os judeus para que eles fugissem da Europa, avisaram muitos judeus para que eles se retirassem da Europa, porque uma grande onda de assassínio viria sobre eles, e eles não deram atenção. E muitos ficaram na Europa e sofreram, e existe um fato, inclusive, de que um grande navio saiu da Europa indo para os Estados Unidos cheio de judeus. Os norte-americanos mandaram o navio de volta. Olha que coisa terrível. Então, vamos colocar os pingos nos is também, porque isso é muito importante. Houve uma colaboração extra de fora para com o nazismo. Isso é gravíssimo. Se a gente for falar disso, irmãos, vamos ficar no mínimo umas 3 semanas falando desse assunto, que é um assunto gravíssimo também, o que realmente foi o nazismo e as consequências e os ecos deste sistema da besta que estão até hoje, inclusive, né? Então, olha, irmãos, o mundo ele é realmente muito mais podre, muito mais vil, muito mais decaído do que você mesmo pode imaginar. E muitas pessoas, infelizmente, não estão acordando para o que está acontecendo. Tudo voltará. Infelizmente, tudo voltará. E eu falo isso com muito pesado no meu coração, porque há pessoas que não vão aguentar. Tudo voltará. O que nós vivemos lá na Segunda Guerra Mundial, no começo dos anos 30,
onde o líder alemão ele assumiu, vamos dizer assim, democraticamente, vamos colocar entre aspas, né, o poder na Alemanha, e depois de 39 a 45, todo aquele caos que aconteceu na Europa, todo aquele problema, as mortes, as perseguições, as mortes, tudo isso vai voltar, porque aquilo foi um sistema de nova ordem mundial, um primeiro passo para que nós pudéssemos estar aí hoje vivenciando. Claro, nós sabemos que nós estamos vivendo isso hoje embaixo dos nossos próprios narizes, antes da volta de Yeshua, de que esse sistema ele ficou apenas adormecido para que ele pudesse acordar agora de uns anos para cá, e principalmente do ano passado para até os dias de hoje. Estamos preparados? Então, se você ouviu os nossos trabalhos, se você esteve conectado e sintonizado com os nossos trabalhos, você poderá entender esta continuação que nós estamos realizando hoje. Eu agradeço aos irmãos que também estão nos acompanhando, pessoas que estão vindo talvez pela primeira vez, irmãos que talvez por curiosidade tiveram isso compartilhado em alguma página, algum tema, e o tema que nós vamos verificar, a língua maledicente, é muito mais profundo do que você imagina. Então, como eu disse nos últimos trabalhos, todos nós somos culpados e estamos culpados por algo que fizemos de errado. Nós estamos hoje voltados para um profundo momento de retificação das nossas vidas. Eu acho interessante, né, quando as pessoas elas acham que é suficiente elas fazerem chuvar de acordo com o aspecto do conhecimento. Eu falo outra vez, bato outra vez nesta tecla, e com relação ao aspecto ou da experiência de vida, ou do aspecto externo, etc. Como se os judeus se resumissem à exterioridade, né? Sendo que o conceito religioso israelita, judaico, ele se resume à interioridade em primeiro lugar. Uma luta imensa que nós temos para que possamos fazer uma retificação das nossas vidas, circuncidar os nossos corações, porque é isso que o Eterno deseja. Vamos lá então, irmãos. Lashon Hara, o texto que nós temos quando alguém percebe de quem se trata, o texto do Rabbad, lá, eu não posso falar a data, eu não tenho a data aqui, peço desculpas aos irmãos. Lembrando que nós estamos no 11º dia da contagem do homem, no total de 49 dias, no 50º a celebração de Shavuot, né? Hoje nós estamos falando no dia 26 de Nissan, do suposto ano de 5.781. Vamos lá. Esse texto é um texto importante sobre o Hafetz Haim, texto Lashon Hara no aspecto de fofoca. Se você não pode fazer Lashon Hara, se não se pode fazer Lashon Hara, maledicência, mas uma pessoa fala mal de você, e você guarda rancor, poderá se abrir para alguém e contar o assunto, sabendo que mesmo que você não cite nomes, a pessoa perceberá de quem está se tratando? Entenderam a situação, irmãos? Eu vou repetir. Se não se pode fazer Lashon Hara, isto é, se não se pode fazer a maledicência, mas uma pessoa fala mal de você, e você guarda rancor, poderá se abrir para alguém e contar o assunto, sabendo que mesmo que você não cite nomes, a pessoa perceberá de quem está se tratando? É muito comum, né, acontecer. Muito comum. Uma pessoa fala mal de você, e isso se espalha por um grupo, e aí este grupo, aí todas aquelas pessoas continuam a falar mal de você, e você aí acaba, vamos dizer assim, ficando com uma má reputação, porque também o Lashon Hara envolve má reputação. Pior ainda quando acontece no sentido doutrinário, né, como aconteceu comigo, inclusive. Eu falo isso numa boa, claro, não estou citando o nome de ninguém, inclusive. Como aconteceram com outras pessoas que eu também soube, né, dentro do meio religioso. Quer dizer, se fala em Lashon Hara, por isso que as pessoas não ensinam o Lashon Hara. Porque se elas começarem a ensinar o Lashon Hara, irmãos, elas vão se auto-deflagrar. E eu pergunto agora para vocês, primeira grande reflexão de hoje: quem gosta
de se autodeflagrar. Quem é o macho suficiente, vamos falar dos homens, e mulher suficiente para se retratar e reconhecer os seus próprios pecados? Já respondo agora, a resposta é simples. Poucas pessoas são assim, poucos fazem isso. O que muitas pessoas desejam, o que muitas pessoas querem, num trabalho muito íntegro que nós estamos fazendo sobre o Lashon Hara, é se acovardarem e se esconderem atrás das suas supostas justificativas. Uma das piores coisas que existem é se justificar do pecado. Adão fez isso. A mulher que tu me destes, Adonai, me forçou a isto. Pronto, ele quis justificar o pecado dele. Eu sempre, quase sempre, quando menciono esse assunto, eu digo, se Adão não tivesse comido do fruto, as coisas poderiam estar diferentes hoje. Então, se você comete um pecado e você acha que aquilo que você fez, não foi grave. Não, Não, o que eu fiz não foi tão grave assim. Vai, por favor. Isso é grave, irmãos. E o que mais acontece hoje são pessoas que não reconhecem. Ela vai reconhecer no outro. O outro, sim, é sempre o culpado. O outro pecou. O outro desferiu palavras tenebrosas. O outro cometeu adultério. O outro matou. O outro desonrou pai e mãe. O outro roubou. O outro mentiu. O outro fez falso testemunho. O outro fez Lashon Hara. O outro fornicou. O outro. Mas nós nunca. Não é verdade, irmãos? Isso acontece com todos, irmãos. A nossa tendência é proteger a nós mesmos. E sempre ver no outro o erro, o errado. É o outro o causador de todos os males no mundo inteiro. Nunca nós. Irmãos, que bom se isso tudo que eu estivesse falando não fosse verdade. Então, quem tem a coragem suficiente de dizer, eu errei. Eu cometi um pecado. Se nós fizéssemos mais isso, irmãos, inclusive o mundo estaria diferente. Quem aqui de nós nunca falou um palavrão? Quem aqui de nós nunca mentiu? Quem aqui de nós nunca teve maus pensamentos? Quem aqui de nós nunca agiu de maneira imprópria? Quem aqui de nós nunca agiu através do roubo, seja em quaisquer níveis? Nós podemos fazer um trabalho sobre roubo também. Uns acham que é só você passar no local, pegar algo de alguém e ninguém ver nada. Não, existem N tipos de níveis de roubo, de roubar algo de alguém. Existe algo dentro de nós que faz com que nós nos comportemos de uma maneira animalesca. E o pior ainda é quando você se comporta assim, você ri depois de você mesmo. Existe uma frase muito interessante que é dita dentro da cultura judaica, que é: não se lembre do teu passado com alegria. Se lembre do teu passado com infelicidade, com tristeza. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: o que vocês fizeram, religiosa, líder, o que vocês fizeram nos anos 80, vocês se lembram disso? Os anos 80. Aí eu digo assim, o que eu vou lembrar dos anos 80? Nos anos 80 eu era cego, iniciei a minha vida na música, não deveria ter feito isso, me arrependo imensamente, amargamente, porque se eu tivesse ficado numa igreja, teria me poupado de uma série de problemas, poderia inclusive estar aqui hoje, ou não. Mas eu teria me poupado de uma série de más influências. Então o que os anos 80, que foram marcados por atitudes sociais
negativas e que não têm conexão com o eterno, o que isso fez de diferença, de boa diferença na minha vida? Eu digo, absolutamente nada. Para uma criança, você assistir a programas de criança, isso é diferente. Você vê um filme ou outro, mas o centro da coisa é não olhar para o nosso passado com olhos de alegria, mas sim com olhos de arrependimento. Então, ainda há tempo de nós fazermos isso. Eu olho profundamente para o meu passado, eu olho para ontem, pelo que eu fiz de errado, com olhos de arrependimento. Se eu tivesse começado a ler a Bíblia lá em 1984, 85, ao invés de escutar música perniciosa, um garoto que eu era, com 10, 11 anos de idade, já comprava discos já, como eu me arrependo disso? E as pessoas que andavam comigo também não sabiam de nada, eram ignorantes, alguns deles continuam sendo. Então, se nós não temos uma atitude verdadeira de fazer um profundo tikkun, não apenas da boca para fora, mas uma restauração espiritual a ponto de nos constranger, nós temos que ficar constrangidos, esse é o ponto. Você tem que olhar para você mesmo e se constranger pelo que você falou, da maneira que você agiu, da maneira que você desrespeitou alguém, da maneira que você falou mal de alguém, que você fofocou alguém, da maneira que você trouxe de repente, através do seu ato, um prejuízo para uma família. Às vezes você trouxe um prejuízo para uma empresa. Às vezes você trouxe um prejuízo para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, ou para o teu ex-esposo, para a tua ex-esposa. Nós temos que olhar e pensar nisso, irmãos. Para quê? Tudo isso para quê? Para que a gente possa ser pessoas melhores no dia de hoje. E o mais problemático é, por exemplo, um trabalho como esse que nós estamos fazendo, eu tenho absoluta certeza, meia hora depois as pessoas não vão nem lembrar, mas vão voltar para fazer, vão voltar nas suas vidas, vão voltar a fazer aquilo que elas. Isso é verdade, não tem como a gente negar isso. A não ser que profundamente a Ruach HaKodesh falhe aos nossos corações. E nós mudemos radicalmente, é uma mudança radical. O cristianismo, eu bato outra vez nessa tecla porque eu sou chato. O cristianismo não sabe o que é uma mudança radical, não por completo. Não que não haja pessoas transformadas no cristianismo. Há sim. Muitas, aliás. Mas não por completo a ponto de você entrar em si mesmo, que é esse processo que muitos de nós estamos fazendo dentro do judaísmo, dentro da Teshuvah, este processo espiritual de você entrar em si mesmar-se, tentar encontrar no fundo, lá no fundo, tudo aquilo que lhe afasta do Santíssimo, do Sagrado, bendito e exaltado seja o seu nome. Há pessoas que têm limites, irmãos. E não conseguem. Elas não conseguem suplantar limites. Sabe aquela velha história do tabagista, daquele que fuma, ele não consegue parar de fumar? Ele pode ficar um ano, depois ele volta lá um ano depois vai fumar aquele cigarrinho dele. Quantos de nós não estamos nesse processo? É um processo de luta. Isso aqui, nós estamos falando agora, esse tipo de trabalho não é, repito, pela segunda vez, não é para trazer constrangimento para as pessoas. Isso é para trazer o quê? Luz para as nossas vidas. Não é para disputar com ninguém. Porque os temas abordados aqui não é para fazer isso, nunca foi, irmãos. E se o Eterno fala de repente para que eu saia amanhã, amanhã eu saio, fecho tudo e vou viver a minha vida de maneira mais simples ainda que eu vivo. Mas é para fazer com que você reflita de que o seu tikkun, de que a sua correção, ela precisa ser constante. Mas há pessoas que se acomodam e não fazem mais tikkun, não fazem mais correção.
E onde entra tudo o Lashon Hara? O Lashon Hara ele entra nesse ponto, sendo um dos vários e vários e vários pontos de reconstrução, de restauração, até melhor a palavra restauração, né? Ela é conveniente, de restauração que nós temos fazendo nas nossas vidas. Mas como que você quer fazer restauração da sua vida se você continua com os mesmos problemas, com as mesmas falas, com os mesmos deméritos, com as mesmas fraquezas? Você acha que a sua vida hoje está normal? Se você pegar a sua vida e você traçar e fizer um parâmetro dela de várias das características que você tem hoje, de cima a baixo, do seu passado, do seu presente hoje, daquilo que você objetiva no futuro, a sua vida está num padrão normal perante as coisas do Criador? Essa é a primeira grande reflexão que nós fazemos hoje. Aí você pode pensar assim, isso é clássico que eu vou falar agora. O que o Eterno está pensando da minha vida nesse momento? O que eu represento para o Eterno nesse momento? E vou dizer algo que é muito grave, inclusive. Há pessoas indo embora, irmãos. O Eterno permitiu que essa doença viesse, e ela existe. Estou separando a parte política e a parte maligna que foi manifestada nela, porque essa doença ela foi gerada, mas o Eterno controla todas as coisas. Não há sequer uma alma, um cidadão que não faça nada que o Eterno não permita. Isso é simples demais. Isso é uma equação muito simples. E, nesse sentido, se nós analisarmos essa situação, de você poder ir embora amanhã, morrer amanhã, como que estaria a tua vida hoje nesse sentido, perante ao Eterno, hein? Será que você não tem aí várias e várias correções a serem feitas? Ou você acha que a tua vida está de uma maneira tranquila? Era essa uma das características, perdão, uma característica de uma das congregações citadas por Shaul HaShaliach, se não me engano, Laodiceia. Eles achavam que eles estavam bem. Bom, tá ótimo. Tenho grana, eu tenho uma casa, meu celeiro está cheio, vou fazer uma rede aqui agora eu vou curtir. Pronto. Hageshua disse, louco. Amanhã prestarão requerimento da tua vida. Amanhã buscarão a tua alma. Segunda reflexão. E se amanhã o Eterno prestar requerimento da tua alma? Os sábios dizem que quando você vai dormir, você precisa pensar naquilo que você fez naquele dia. Você precisa ficar pensando no que você fez. Isso é muito importante. Será, irmão, irmã, que o que você fez hoje está valendo para o Eterno, irmãos? Será que você não está esperando muito fazer a vontade do Eterno? Eu conheço pessoas que estão esperando muito fazer a vontade do Eterno. Eu estou indo agora além do tema do Lashon Hara. Será que hoje você não está, ao falar mal de uma pessoa, ao cometer tantos outros pecados, será que você já não se encostou naquela rede? Está esperando a vida passar? Você acha que você fez tudo? Você não fez nenhum quinquagésimo para o Eterno ainda. Nenhum 50 avos para o Eterno. E você, na sua arrogância e na sua presunção,
Você prefere gastar 2 horas numa academia, às vezes 3, para deixar o teu corpinho sarado, não é isso? Estou dando um exemplo, tá? Por isso tá outros. Mas me veio à mente a ideia da academia. E me veio à mente também porque muitas pessoas são narcisistas e se mostram nas redes sociais. Gostam, curtem pra caramba fazer isso. Eu acho um absurdo isso, irmãos. Do que você passar a fazer para fazer um estudo. Ah, eu não tenho tempo para fazer aquele estudo porque, irmãos, isso chama-se falta de vontade e isso será requerido do Eterno. Os nossos mínimos atos, aquilo que falamos, uma vírgula que sai da nossa boca será cobrada pelo Eterno. Se eu estiver errado, que o Eterno me corrija. Quanta besteira que nós falamos. Ontem nós falamos da tagarelice, que também é um Lashon Hará. Tem gente, há pessoas que só falam besteira, irmãos. Não conseguem ter uma conversa séria. Isso não tem nada a ver com viver alegre, tá? Viver de maneira contente. Não confundam as coisas, por favor. Há gente que só fala asneira. Isso também é Lashon Hará. Há pessoas que só brincam, irmãos. E vão continuar brincando até a volta de Yeshua. Quando Yeshua estiver voltando, a pessoa vai dizer: me perdoe, Senhor, tarde demais. E os judeus também sabem disso. Isso não é papo de cristão. Se você está me confundindo com um cristão, e eu aprendi muita coisa no cristianismo. Baruch Hashem. Conheci os mandamentos no cristianismo. E você que critica o cristianismo, porque você está em Shuvah, e desce a lenha nos nossos irmãos cristãos, sabe que o cristianismo é uma linha do judaísmo. Os judeus não vão enxergar isso. Agora, aqueles que estavam no cristianismo, fazem chuva hoje, vão para o judaísmo e se esquecem do que aquilo que aprendeu, porque estão tacando pedra no poço que deu água de beber, como diz o Talmud. Estão cometendo um erro terrível. E também fazem Lashon Hará quando criticam nossos irmãos cristãos. Fiquem tranquilos, irmãos. Se eu estiver errado, o Eterno vai me cobrar de tudo isso que eu estou falando. Ok? Baruch Hashem, que eu tenho esse espaço para falar. E falo. E vou continuar falando. Até o dia que o Eterno me retirar daqui. E vou falar, e se possível, vou incomodar. Eu incomodo a mim mesmo, coitado de mim. Como eu tenho tantas coisas a serem feitas, a serem corrigidas, a serem reconstruídas, a serem retiradas da minha vida. E não pensem vocês porque eu estou neste trabalho, eu sou superior a vós, de maneira nenhuma. Se bobear, sou inferior a cada um de vós que estáis aqui. Então vou dar um conselho a todos. Comecem a ver as coisas de maneira mais séria. Comecem a pensar mais no Eterno. Comecem a agradecer mais o Eterno. Comecem a orar mais ao Eterno. Comecem a reconhecer a palavra do Eterno. Você vai colocar o teu traseiro na cadeira, você vai se abaixar, você vai pegar a sua bendita da sua Bíblia, que ela é bendita, porque lá estão contidas as palavras do Eterno que vive para todo sempre, Baruch Hashem, e você vai ler aquela tua Bíblia e se forçar a isso. Começa com 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15, do que você fica passando falando da vida dos outros. Quem somos nós para sermos parâmetro para os outros? Respondo: ninguém. Você não é ninguém. Eu também não sou ninguém. Eu tampouco. Então, as mudanças de atitude, elas vão começar a acontecer, ou as bênçãos, inclusive as bênçãos, as brahot que você tanto pede na sua vida, vão começar a acontecer a partir do momento que você começar a mudar. E o tema aqui é Lashon Hará. Então pare de falar mal da vida das pessoas. Pare de apontar os defeitos. Retire
é vício na tua vida? Não consigo, irmão. Vai conseguir sim. A cada dia você vai lutar contra isto. E a cada dia você vai clamar ao Eterno, bendito seja Ele, para que você possa vencer isso, não pela tua força, mas pela força de Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome. Kol hakavod abashel kulam. Acordem os irmãos judeus que estão dormindo. Acordem, irmãos cristãos. Acordem, judeus messiânicos. Acordem, irmãos judeus nazarenos. Acordem aqueles que falam que não tem religião nenhuma. Eu sigo a Bíblia. Você segue a Bíblia. Será que você segue mesmo? Então prove, não para mim. Prove para o Eterno que você segue. E saia da sua presunção. E do seu conformismo. Pare de pensar em gastar dinheiro. Você já tem uma televisão suficiente na tua casa ou um carro suficiente na tua casa? Você quer mais o quê? Ajude alguém. Você vai gastar uma televisão R$ 2.500 porque você quer, porque o teu vizinho tem, porque o seu parente também tem? Você não se coça para gastar o dinheiro? Ajude uma pessoa, ajude uma obra institucional. Crianças com câncer. Hospitais. Asilos de idosos. Compre comida, cestas básicas para pessoas que precisam, que estão nas ruas e que já perderam mais de 90 mil em comércios fechados em São Paulo. Mais de 16 milhões, estamos batendo aí com uns 18 já, milhões de pessoas desempregadas no Brasil por causa desse sistema do Covid-19, que é um sistema isso. Você está esperando o que do Eterno? Você está de braços cruzados, não faz nada? Se essa é a tua situação, é melhor você mudar, porque senão você vai ser cobrado disso no dia do juízo. Terceira vez, se eu estiver errado, o Eterno vai cobrar de mim. Fiquem tranquilos, irmãos. Se eu estiver exagerando aqui, o Eterno cobra de mim. Ou seja, num sonho, ou seja, através de uma pessoa, ou seja, através de uma doença. Baruch Hashem por ele. Que viva ele, não eu. Acordem, irmãos. E está na hora de acordarmos. Porque se nós não acordarmos, se continuarmos a falar do outro, que o outro é o culpado por toda a situação que você está vivendo, é o seu esposo que é o culpado, é o seu filho que é o culpado, é a sua sogra, o seu sogro, é a sua mãe, é o seu pai. Essas pessoas não são culpadas pelos teus problemas. É você que não quer botar a mão na massa. É você que não quer fazer o mínimo para abençoar pessoas. É você que percebe e continua fazendo as mesmas coisas e não faz nada na tua casa, briga com seu filho, ofende o seu esposo, o seu cônjuge. Tem problemas de relacionamento com as pessoas do seu trabalho, talvez? Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos parar de insistir nos mesmos maus hábitos que fazem parte do nosso Yetzer Hara, porque nós estamos alimentando esses maus hábitos talvez já há muitos e muitos anos. Não importa a idade que você tem. E, por favor, não me venha com esta história, eu sou velho, eu não consigo mais. Isto é mentira de Satanás para a tua vida. É você que não quer. É diferente. É você que não está se dispondo a servir ao Eterno, e eu vou contar amanhã a história da Argentina, que foi, na verdade, eu acho que eu já até falei nos nossos programas, cobrada pelo Eterno. E eu acho que isso vai falar ao coração de muitas pessoas. Eu vou fechar amanhã, se o Eterno me permitir, este trabalho sobre Lashon Hara. Vou fechar este trabalho com a história da missionária argentina. Eu acho que muitas pessoas aqui vão ter medo. Ou nós abrimos os olhos e realizamos aquilo que precisa ser feito, e cada um no seu ritmo, e o Eterno respeita isso. O Eterno sempre respeitou, na verdade, o Eterno sempre respeitou nós, pecadores. O Eterno sempre nos amou, irmãos.
O Hafetz Haim, grande sábio, escritor do famoso livro sobre Lashon Hara, refere-se a um caso como você descreveu. Se uma pessoa conta uma história sem especificar nomes, porém o ouvinte entenderá sozinho de quem se trata, também está transgredindo a proibição de Lashon Hara. Mais do que isto, meu irmão e minha irmã, mesmo que em sua história a pessoa não contou nada negativo por si só, porém sabia que o ouvinte iria enxergar com olhos negativos o que estava contando, também é Lashon Hara. Esse tipo de Lashon Hara é chamado por nossos sábios de Lashon Hara Betsiná, isto é, Lashon Hara encoberto. O texto é tão curto que eu vou já partir para o livro Hafetz Haim, uma lição a cada dia, o conceito e as leis do falar adequadamente organizadas para o estudo diário. Eu vou colocar aqui o nome do livro para vocês. Vocês já sabem, nós estamos fazendo isso, nós vendemos esse livro na livraria aqui do chá, mas eu não fiz esse trabalho porque nós vendemos o livro na livraria aqui do chá não, tá, queridos? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Depois, se alguém quiser, pode mandar e-mail para nós, que nós temos esta obra. Vamos lá. Então vamos lá. Hafetz Haim, eu não tinha preparado aqui, né? O nome da obra é Uma Lição a Cada Dia. Editora muito, eu acho que uma editora pequena, talvez. Vem da obra The Hafetz Haim Heritage Foundation. Câmara Brasileira do Livro, lá de São Paulo. Vamos lá, Câmara Brasileira do Livro. Pronto, já colocamos aqui e estamos mostrando para você. Baruch Hashem. E esta obra, na página, do tomo, né, 20, seria a parte inicial, com números em romanos, página 20, diz assim, numa parte que eu estou colocando aqui, abrace a vida. A Torá nos ensina que as palavras que escolhemos para nos expressar determinam a nossa experiência de vida. Dominando o nosso poder da palavra, estamos dominando a própria vida. Mas Hashem não nos entrega simplesmente este nome poder, deixando-nos sozinhos para descobrir como ele funciona. Sim, ele nos fornece instruções detalhadas sob formas de leis, Shimrat Halashon. Mais do que um corpo da Halahá, Shimrat Halashon é o programa de treinamento determinado pelo Eterno para as relações humanas, que nos ensina como devemos interagir com os outros, da melhor forma possível. Aquele que o seguir fielmente perceberá imediatamente a obra da inteligência divina, refletindo a compreensão perfeita de Hashem da natureza humana. Para ver o bem. Um tema interessantíssimo. Por que o rei Davi acrescentou as palavras para ver o bem no seu famoso versículo sobre Shimrat Halashon? A resposta é que ver o bem nos outros e na vida, é o motor que impulsiona Shimrat Halashon. Ver o bem é a meta, mas a Torá não fica nisso. Ela pavimenta o caminho que leva a essa meta com passos práticos que são as leis da fala correta. Praticando essas leis, todo judeu é treinado para enxergar o bem nos seus semelhantes. Algo que a minha mãe sempre falava para mim. Que bênção. Minha mãe falava assim, e ela está viva. Observe as qualidades da pessoa. Deixe os defeitos de lado, as qualidades da pessoa. E é isso, ela está certíssima, ela está aplicando uma máxima bíblica. E ela nem era convertida quando ela falou isso. Observe as qualidades. Que coisa maravilhosa. Foi algo que eu aprendi com ela. E tinha, né, como jovem, tinha conflitos com ela, tinha conflitos com meu pai, que eu acho que todo jovem tem, né? E a gente sabe que quando nós nos prestamos, né, a ouvir os mais velhos, nós aprendemos muito. O problema é que nós, numa determinada idade, quando somos jovens, não queremos ouvir os mais velhos. Isso é muito complicado. O livro, então, Hafetz Haim, uma lição a cada dia da Câmara Brasileira do Livro.
Irmãos, estamos chegando ao final desse trabalho. Eu não gostaria de chegar não, mas precisamos chegar. Mensagem número 148 do dia 8/4, cujo tema é Lashon Hara. Não há muito mais o que a gente falar. Amanhã é o último dia. Nós vamos reservar um ponto importantíssimo, também, como esse caso da missionária argentina. E todos esses trabalhos só fazem com que nós reflitamos a respeito das nossas próprias vidas, como nós estamos a respeito das nossas próprias vidas. Nós precisamos melhorar. Não apenas melhorar, nós precisamos nos retificar. E o Lashon Hara, ele ocupa um tema complicado, porque nós temos que fazer essa profunda retificação das nossas vidas. A minha última reflexão é: você deseja fazer essa retificação na sua vida? Você quer, inclusive, enxergar o bem, como nós lemos agora? Você deseja enxergar o bem na pessoa, como nós vimos agora? Porque se você começar a enxergar o bem, como Yeshua disse também, ter os bons olhos, você vai, aos poucos, parando de fazer o Lashon Hara. Observem que é algo grandioso. E o Eterno tem nos chamado para pararmos de fazer Lashon Hara, que já levou o povo judeu à destruição no ano 70. Mensagem número 148 do dia 8/4, o tema é Lashon Hara, língua maledicente, parte 4 do podcast canal Fábio Pires. Encontre-nos nas redes sociais, lá no Instagram, na nossa página principal, @fabio73book. Deixamos lá semanalmente mensagens. Temos outras páginas também, que você está vendo. No Instagram também nós temos a Livraria Kedushá. Você pode nos ajudar comprando uma obra da Livraria Kedushá em @Livraria Kedushá, lá no Instagram. Nós não somos uma empresa, não somos uma livraria. Eu sou um livreiro, tá? Deixo claro isso, tá, queridos? Mas o nome é Livraria Kedushá. E se você quiser nos ajudar, também, fabio73b@gmail.com. Materialmente e espiritualmente, você pode nos enviar um e-mail. Envie-nos um e-mail, aqueles que querem nos ajudar, e aí nós passamos a nossa conta corrente, passamos os nossos dados bancários. Graças ao Eterno temos ajudado pessoas, ajudamos um irmão, já vou verificar outras pessoas para serem ajudadas hoje também. Há sempre pessoas com necessidade. Nós temos um grupo de assistência também no Telegram chamado Suporte Geral. Os nossos grupos são todos privados, irmãos. Eu não posso tornar os grupos públicos por questões de segurança. A gente nunca sabe quem pode entrar. Não posso fazer isso, tá, meus amados irmãos? Eu sei que os irmãos entendem. Então, aqueles que quiserem participar dos nossos grupos de estudo a partir do dia 15/5. Se você quiser participar do nosso grupo de assistência, lá nós deixamos orações, revelamos várias verdades lá que estão nesse mundo, fazemos listas de oração para as pessoas. Isso é muito importante, né? Oramos pelas pessoas, etc, etc, etc. Que é o que nós estamos fazendo também, deixamos dicas de saúde, etc. E é sempre um prazer trabalhar com todos os irmãos e fazer programas assim, tá? Irmãos, eu aconselho vocês a uma coisa: nós que fazemos programas aqui no YouTube, nós não buscamos notoriedade, tá? Eu posso aqui falar, inclusive, por alguns canais, né? Talvez pelo Felipe, né? Posso falar usando o nome dele aqui. Talvez pelo Neemias, né? Nós não buscamos notoriedade, nós não buscamos atenção, nós buscamos que pessoas possam enxergar a luz, a verdade, que está na Torá Sagrada do Eterno e que está no testemunho de Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso Messias, ele sim é Mashiach. Os outros se arrependerão por elegerem outros Meshirot, mas Yeshua é o Mashiach. Isso eu posso afirmar categoricamente, afirmo quantas e quantas vezes forem necessárias, independente da reação das pessoas. Yeshua é o Mashiach de Israel e das nações. Ele já provou isso, inclusive no sobrenatural, né? Isso é muito importante, tá? Obrigado, meus queridos. Muito obrigado por vossas
participações aqui, amamos a todos vocês, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Talvez segunda-feira à noite a gente volte com uma live especial. Isso é muito importante, esse trabalho é muito importante que nós estamos fazendo, né? Os irmãos que pegaram aqui no podcast no final, vocês podem assistir desde o início, todos os nossos podcasts estão gravados. Um grande abraço, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, às 2h, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom, e que o Eterno vos abençoe, já dê uma excelente preparação para o Shabbat. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. Toda Rabá, Ve'uvrachot, Beshem Yeshua HaMashiach, Leitraot.